Gurizada, o negócio é o seguinte, este é o debate de momento no estádio Beira-Rio. Quem deve ser o goleiro titular do Internacional? Mano deve manter Daniel ou como ele voltou a falhar neste sábado contra o Cuiabá, é hora e vez de Kehler assumir a camisa titular de número 1. A gente fala sobre isso neste meu vídeo, com o viés da informação, o que deve acontecer e, é claro, também da minha opinião. O vídeo tem a força da KTO e a minha casa de apostas, cupom promocional Meneghetti, que te entrega um bônus de 20% em cima do primeiro depósito. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. Clica lá, entra na KTO, cupom Meneghetti e sai a te divertir. Daniel é o atual goleiro titular, foi ganhando a posição já com Marcelo Lomba ainda no Internacional, mas se sabia que Lomba sairia, exemplo do que já havia acontecido com Danilo Fernandes. O Inter já no ano passado colocou Daniel, prata da casa, jogador que foi importante na reta final do Campeonato Brasileiro. O Internacional já vinha fazendo partidas melancólicas e ele segurou o rojão. E talvez graças a defesas relevantes do Daniel, o Inter não tenha se atrapalhado na parte de baixo da tabela. Está com 28 anos, mas faz uma temporada de 2022 com vacilos e algum deles bem importantes. O reserva é Kehler, um pouco mais novo, goleiro de 1,93 m, 25 anos, faz 26 em outubro, uma bagagem um pouco menor, mas que no ano passado jogou toda a temporada como titular da Chapecoense. Foi emprestado, fez uma boa temporada lá e por isso o Internacional o trouxe de volta agora para ser banco de Daniel. Quem deve ser o titular? Primeiro a informação. O Inter joga nesta terça-feira contra o 9 de outubro e há uma tendência da manutenção de Daniel. Aliás, conforme me falaram ao longo desta segunda-feira, Mano nem cogitaria uma troca, mas há no Beira-Rio uma corrente, especialmente nos bastidores diretivos, de que é hora e vez de Kehler ser testado. E aí eu vou começar a colocar aqui a minha opinião. O Daniel falhou em momentos decisivos. E eu nem estou falando da falha contra o Cuiabá no último sábado, quando, na minha opinião, mais uma vez, ele não esperava o chute rasteiro do Valdívia, esperava uma bola alta, acabou subestimando um pouco o lance. Tenho dúvida se a barreira foi bem montada por ele, a bola veio baixa, rasteira no seu corpo e ele não teve firmeza para segurá-la ou para espalmar, acabou entrando com bola e tudo para dentro do gol. Essa não foi uma falha decisiva num jogo preponderante, mas ele tem isso no seu currículo em 2022. Quando ele falha contra o Globo, num lance muito parecido, uma cobrança de falta, mais ou menos do mesmo setor, linha de meia-lua contra o Globo, lá no Rio Grande do Norte, e falha ali de forma decisiva, um frangaço. Contra o Cuiabá foi uma falha, contra o Globo foi um frangaço, e a bola entra entre as suas pernas, ele não consegue fazer a defesa, não consegue encaixar, e ali o Internacional sacramenta a sua eliminação na primeira rodada da Copa do Brasil. Não especificamente e exclusivamente por este gol, que praticamente inviabilizou a reação do Internacional na partida. O Inter fez um jogo muito ruim, mas este gol foi a pá de cal naquela eliminação. Ele também falha de forma decisiva no segundo Grenal do Campeonato Gaúcho. Vocês lembram? O Inter venceu o Grenal da fase classificatória no Beira-Rio por 1-0. E depois tem o segundo Grenal no Beira-Rio e ele falha duas vezes. O Grêmio sai ganhando por um gol de Elias, 1-0. Depois o Bitelo, num chute despretensioso de fora da área. O Cuesta já havia errado no lance, é verdade. E ele toma um frango. O Daniel vai com a mão frouxa, a bola raspa na sua mão, entra no gol. Não era um chute no ângulo, aliás, a bola foi no meio. É verdade que fez teve um leve desvio, uma leve curva, mas ele falha clamorosamente, na minha opinião, frango. E depois acho que foi precipitado ao entrar de forma afoita no Elias, cometer o pênalti, e ali foi 3-0. E o Internacional, num frango e numa falha, num detalhe do Daniel, acaba sendo praticamente eliminado do Campeonato Gaúcho. Falhas grotescas em momentos decisivos.
Agora contra o Cuiabá, um lance normal de jogo, mas ele falhou, não chega a ser um frango. O bom goleiro não falha em momento decisivo. E quando falha, isso fica registrado. A gente tem um exemplo no Rio Grande do Sul de um grande goleiro que passou pelo rival Grêmio e que também falhou algumas vezes. Nunca em jogos decisivos, com exceção já no seu último ano de Grêmio, um jogo, se não me engano, na Colômbia, e ali praticamente se decreta o encerramento da sua trajetória no Olímpico, na época, o estádio do Grêmio. Estou falando de Danley, que em clássicos grenais crescia de qualidade, era um gigante no gol e em jogos decisivos também. Ah, Menegas, mas o Danley falhou muitas vezes, é verdade. Quando o Danley falhava, ou era num jogo que o Grêmio era derrotado por 3-0, por 4-1, e ele falhava em um dos lances, ou era um jogo que o Grêmio ganhava por 3-0 ou por 4-0, e ele falhava no lance, terminava 4-1, terminava 3-1, uma falha que não era um jogo decisivo, não era num clássico granal, num jogo de grande repercussão. O grande goleiro não falha em jogo decisivo, ao contrário, ele cresce. Exemplo, Cássio do Corinthians. Goleiro que cresce no momento decisivo e eventualmente falha num jogo de campeonato paulista, na primeira fase, num jogo de campeonato brasileiro, não tem relevante. O Daniel terá de corrigir isso. O Daniel terá que melhorar nesse quesito. Jogos grandes, ele tem que ter atuação grande e ele tem que crescer. Na minha opinião, é hora de Mano Menezes rever a titularidade de Daniel e eu apostaria em Kehler, que jogou pela Chape, fez um bom campeonato brasileiro, ainda que a Chape tenha sido rebaixada, e talvez até tenha se destacado também porque o time da Chape é ruim, por isso foi rebaixado no ano passado. Acho que é hora de Kehler ser testado como goleiro titular do Internacional. O Daniel é um bom goleiro, quero encerrar dizendo isso. O Daniel é um bom goleiro que atravessa uma fase instável, talvez tenha que ir para um treinamento especial, mais dedicação nos treinamentos, que seja tirada a sua pressão e que se dê a oportunidade para Kehler assumir a camisa de titular do gol do Internacional. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. E agora todo mundo na KTO.com, cupom promocional esse aqui, ó, Meneghete. Tem link no primeiro comentário deste vídeo, te inscreve lá, usa o cupom, ganha 20% de bônus de reaplicação no primeiro depósito. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.